Não estou só, meu Pai está comigo. Hoje eu tenho uma palavra especial para você sobre paternidade. E aqui, assentados aos pés de Jesus, eu te convido para juntos aprendermos ainda mais nessa palavra que traz para nós uma renovação espiritual, uma força que vem lá do eterno para a nossa vida, lá do nosso Pai Celestial. Como foi a sua criação? Você teve um pai presente? Às vezes hoje você é uma mulher que exerce uma carreira solo. Você está aí sozinha cuidando dos seus filhos. Eu conheço algumas amigas que fazem muito bem esse papel, né? Mulheres guerreiras, responsáveis, mulheres que dão sua vida pelos filhos, que não abandonaram os filhos, mesmo quando os pais não estão presentes. Mas hoje eu quero falar especialmente para você, que no meio da sua criação se sentiu desamparada, sabendo que no nosso Brasil 1,7 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas, né? Nessa última década foi assim um número exorbitante, vamos dizer assim, de mulheres que estão ali fazendo o papel de pai e de mãe, tentando fazer esse papel, porque quando Deus nos chamou como mães, Ele deu um papel para as mães. E como Ele chamou você pai, quando Ele fez esse chamado para um pai, Ele também quer que nessa criação tenha um homem fazendo esse papel de pai, na função de um pai que zela, que ama, que cuida. E muitas vezes a gente vê que muitas pessoas são criadas sem essa referência. E eu trouxe aqui alguns exemplos da palavra de Deus. Eu vou começar falando de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem temente a Deus, foi um homem que trazia provisão para a família, foi um homem que foi rei, ele tinha toda a condição financeira, vamos dizer assim, para trazer tudo de melhor para os seus filhos, e ele fez muito bem feito esse papel, porém, ele não estava presente. Porém, ele era um homem de batalhas. Quando ele se fazia presente, que os problemas familiares, os problemas dos filhos eram apresentados para Davi, ele se ausentava da função dele de disciplinar, de exortar, de chamar o seu filho e a sua filha para estarem ali trabalhando em cima daquele problema que tinha acontecido. Não, ele deixava para depois. Ele não chamava atenção. Às vezes você foi criada com um pai assim, ou criado com um pai assim. Um pai que te supriu em tudo, financeiramente. Assim como Davi era rei, e às vezes o seu pai te deu todo o suporte financeiro. Mas era um pai que passava a mão em sua cabeça. E isso fez falta na sua criação. Fez você crescer sem limites, como aconteceu com a família de Davi, que foi uma família destruída, né? Os seus filhos ali, ele teve um filho que matou o outro irmão, né? Ele teve um filho que estrupou a outra filha, que era a irmã dele. Então, nós vemos ali uma falta de estrutura familiar. Às vezes você foi criada com uma família de Davi, ou às vezes você foi criado com uma família de Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther. Quando Esther passou a ser órfã, Mardoqueu cuidou como um pai adotivo. Mas quando ela passou a ser rainha, exercendo uma autoridade, ele não deixou de usar de sinceridade. Ele trouxe para ela os conselhos que ela deveria seguir sendo uma rainha. Qual era a função dela? Às vezes você teve a oportunidade e fica reclamando, às vezes o seu pai é um pai adotivo. E você reclama do seu pai. E você queria ter do seu lado o pai biológico. Mas você às vezes deixa de perceber que esse seu pai escolheu você por amor, que esse seu pai zela por você em amor e que ele te aconselha, assim como Mardoqueu aconselhava a sua filha Esther, que passou a ser uma rainha.
Trouxe também Jó. Jó era o pai que orava pelos filhos. No tempo que ele tinha, ele estava ali orando pela sua família. Às vezes você não teve um pai que orasse por você. Às vezes o seu pai só lançou palavras de maldição. Ou às vezes você teve esse pai e não deu valor para ele. Você falava, que coisa careta, né? Eu não quero ter uma pessoa que só fala de Deus e que quer tanto me ensinar só as coisas de Deus. Mas nós vemos Jó ali sendo esse pai que zelava em oração, que cuidava espiritualmente. Nós temos também o exemplo do pai do filho pródigo. O filho que saiu, gastou tudo que o pai tinha, mas quando ele voltou, o pai já estava esperando por ele na varanda. O pai já estava ali ansioso por ver esse filho. E esse pai saiu ao encontro desse filho. Ele abraçou esse filho, colocou nele ali um novo anel, vestes novas. E ele trouxe esse filho para fazer uma grande festa. Às vezes o seu pai tinha tudo e você deixou a casa do seu pai buscando a sua independência, mas você gastou o dinheiro do pai também. Às vezes você não valorizou a casa que você tinha, a comida que você tinha. E aí então nós vemos um pai que aguardava pela volta do filho. Lembrando que esse pai de amor está sempre aguardando por nós. E temos aqui o exemplo de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo, Jairo foi até Jesus e ele se colocou em uma posição de humildade diante de Jesus. Ele era um homem que tinha o poder, ele mandava as pessoas fazerem, as pessoas faziam o que ele dava a ordem para acontecer. E aí ele se humilhou por essa filha. Às vezes você teve um pai que teve que passar por humilhações por causa de você, por amor a você, para que você tivesse cura. Nós vemos ali Jacó que tinha preferência de filho, Jacó que preferiu José e fez com que os outros irmãos tivessem uma grande inveja de José. Sem sentir, ele trouxe uma divisão na família. Às vezes você foi o irmão que viu o seu outro irmão sendo bajulado pelo seu pai, sendo mimado pelo seu pai, e você foi deixado de escanteio. Isso gerou dentro do seu coração uma mágoa muito grande, como aconteceu com os irmãos de José. José não tinha culpa, mas o pai, sem sentir, por fazer uma escolha, ele trouxe uma grande mágoa no coração dos outros irmãos. Ou às vezes você é o filho mimado do papai. Às vezes os seus irmãos sentem muita tristeza pela criação, da forma que o seu pai colocou, fazendo com que você fosse o filho preferido. E aí, seguindo aqui com a palavra de Deus, nós vimos Moisés, um líder que levou uma nação para sair do Egito e ir até próximo à terra prometida. Ele não chegou a entrar, mas ele foi com essas pessoas, que abriu o Mar Vermelho com seu cajado através do poder de Deus. Moisés que bateu na rocha e aquela rocha colocou ali para fora a água para que as pessoas bebessem dessa água. Mas você não ouve falar que os filhos de Moisés participaram desses momentos. Moisés que estava ali tendo contato com Deus, você depois na Bíblia não ouve falar dos filhos de Moisés. Onde estavam esses filhos enquanto Moisés fazia sua caminhada liderando um povo? Muitas vezes nós vemos, talvez, quem sabe até você, um filho de pastor que viu seu pai cuidando de uma igreja, zelando por um povo, mas não trazendo os exemplos para que você participasse dessa mesma fé que ele, não é? Então, nós temos muitos exemplos de pais na palavra. Eu quero te falar que às vezes você teve um pai abusivo, autoritário, grosso, um pai que não trouxe a provisão, um pai que foi ausente, um pai que escandalizou, um pai que era viciado ou que é viciado e que não trouxe bons testemunhos para você. Eu quero deixar para você uma palavra que, mesmo sabendo que você tem uma ferida no seu coração,
A palavra que fala: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. É uma palavra que traz uma promessa, porque muitas vezes a gente guarda tanta coisa no nosso coração que nós não honramos o nosso pai, mesmo que ele não mereça, mas você dedicar a honra a esse homem. Porque através dele, Deus deu a permissão que você chegasse até a terra. Então Deus tem um propósito. Se fosse propósito de Deus que as mulheres ficassem sozinhas, elas teriam seus filhos sem a participação de um pai. Mas é propósito de Deus que o pai esteja presente. Mas acontece, né, das pessoas às vezes sentirem na pele diretamente essa dor, porque não teve condição de ter uma família segundo a palavra de Deus. Mas e agora, Adriana? Não tem conserto? Eu já estou adulta, eu sei as dores que eu tenho, eu vivo hoje com os meus filhos sabendo a dor que foi gerada em mim e eu transmito muitas vezes essa dor para os meus filhos. A minha alma está doendo tanto que eu não consigo liberar o perdão para o meu pai. Aí eu quero deixar para você, segundo a Bíblia, em Salmos 27, no versículo 10. Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor, eu jamais te abandonarei. Olha, ainda que o seu pai tenha te abandonado, ainda que a sua mãe tenha te abandonado, aí o Senhor jamais te abandonará. É uma promessa. Deus falando com você, né, através ali da boca, dos lábios de Davi. Ainda que o pai dele tivesse abandonado a ele, ainda que a mãe dele, ele confirma essa palavra com convicção que Deus não o abandonaria. E nós trazemos isso para nós hoje. Eu não sei como foi a sua vida, eu não sei o sentimento que você tem, as tristezas que você tem, mas eu falo para você, existe um Pai Celestial que ele nunca vai te abandonar, que ele conhece a sua dor e que ele tem planos para você. Porque apesar da participação do seu pai na concepção da sua vida ali, apesar da participação dele, mas dele não estar presente hoje, mesmo se você não conheceu o seu pai, Deus permitiu que ele fosse o seu pai. Deus permitiu que você tivesse essa pessoa como um pai. Então você precisa liberar o perdão para que você receba do Pai do céu o que ele tem para a sua vida. Porque esse Pai do céu é perfeito, ele nunca vai te abandonar. Ainda na palavra do Senhor, nos versículos de Romanos 8,15, a palavra fala assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, o qual clamamos, Abba, Pai. Nós não recebemos um Espírito que nos escraviza. O que tem te escravizado hoje? A dor, a mágoa, os sentimentos que não deixam você caminhar, que não deixam você ser livre para transmitir a sua nova geração, aqueles que vão vir através de você? Ou você está tão preso lá no passado que você não consegue liberar palavras de bênçãos, nem um bom testemunho, nem receber do amor do Pai, porque você está preso naquele Pai que muitas vezes te abusou, talvez sexualmente, ou que judiou de você, batendo em você. E eu te falo, dentro dessa palavra, nós não queremos esse Espírito, porque não recebemos ele de Deus. Se isso está dentro de você, você vai clamar ao Senhor. Segundo a palavra, Romanos 8,15, você vai falar: Deus, eu recebi o Espírito que me torna filho e filha. O Espírito que me torna filho por adoção. Eu não nasci do Pai do céu, fisicamente. Eu não sou israelita. Eu não sou do povo que Deus escolheu primeiramente na terra, mas eu sou a geração eleita. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador,
Deus, o Pai, nos torna filhos através de Jesus. Então hoje eu não tenho esse espírito de temor, esse espírito que me escraviza. Eu tenho o espírito de adoção, o qual clamamos: Abba, Pai. Pai, Paizinho, Pai que zela, desculpa, Pai por amor, Pai que traz provisão, Pai que traz cura, Pai que cuida, Pai que está presente, que nunca te abandonará. É esse o espírito que nós recebemos, o que clama por esse Pai. Então, se você não tem esse espírito, que é o Espírito Santo de Deus, se o seu espírito é um espírito que ainda está cheio de mágoa, eu te convido a convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Porque através desse amor de Jesus, você vai se tornar filho do Pai Celestial. João 1,12 fala assim: todos que o aceitaram, olha, todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus. Mas para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus. Se você é órfão de um pai da terra, saiba que você tem um Pai do céu esperando para te abraçar, para te adornar, assim como aquele pai fez com o filho pródigo, para trazer para o seu dedo um anel, uma aliança, para ter uma aliança com você. É isso que o Pai quer, é isso que Ele espera. O nosso espírito, quando nós passamos a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito clama: Paizinho, eu preciso de um Pai, eu não quero mais ser órfão. O meu espírito agora clama por um Pai presente. E é isso que nós precisamos fazer. Se você foi machucado, se você teve ali muitas marcas, cicatrizes que não se fecham dentro do seu coração, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus sabe. Eu sei que o Espírito Santo de Deus só aguarda você chamar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, para você ter esse Pai presente e o seu Espírito clamar por Ele. Abba, Pai. Pai, Paizinho, vem ficar comigo. Em 2 Coríntios 6,18 a palavra fala: eu serei para vós, Pai, e vós serei para mim, filhos e filhas, diz o Senhor. Promessa de Deus. Ele será para nós Pai, e nós seremos para Ele, filhos e filhas. É uma promessa, é uma palavra. Se você se sente sozinho, tem um Pai que espera por você. Se você se sente sozinho, tem um Pai que espera por você. Se você tem um pai físico, biológico, que não conseguiu exalar o perfume do amor, o Pai Celestial, Ele quer te encher desse perfume, porque Ele quer colocar você no colo dele. Ele quer que você se sinta amparado. Ele quer que você se sinta resgatado, como Mardoqueu fez. Mardoqueu pegou ali a sua prima e cuidou dela, a rainha Esther, depois se transformou em rainha. Ele cuidou dela, ele aconselhou. É isso que esse pai quer fazer com você. Ele quer cuidar de você, ele quer aconselhar você. Porque nós temos hoje o Espírito de Deus em nossas vidas, nós somos filhos por adoção. Então, nós temos esse contato que permite que o Pai Celestial fale conosco, nos aconselhe, sabe? Não fique sozinho, não fique sozinho. Você tem um Pai presente, que muitas vezes você pode falar: mas está dando tudo errado, Adriana, você não sabe nada da minha história. Eu te falo que eu tive a graça de ter um Pai presente, um Pai zeloso, amoroso, um Pai que cuidou de mim. Por um bom tempo ele bebia e depois Deus libertou meu pai da bebida. E aí ele pôde ser esse Pai segundo a palavra. Mas
Se você não teve esse pai, se você não teve oportunidade nem de olhar nos olhos do seu pai, eu te convido nesta hora para falar com Jesus. Jesus, o Senhor pagou todo o preço por mim. Eu preciso de ter o meu nome escrito no livro da vida e eu preciso que o meu Pai Celestial me carregue no colo, porque eu ainda não sei ser filha. Fala isso com Deus. Deus me coloca na posição de filha. Eu ainda não sei trabalhar como filha a minha fé, mas eu preciso estar como filha, sendo obediente, tendo intimidade, tendo paz de espírito, sabendo que eu estou sendo cuidada, mesmo no meio de grandes lutas. Sabe, eu passei as lutas e eu tive meu pai. E um dia eu perdi o meu pai, o pai da terra. E aí eu pude sentir muito mais forte a presença do meu Pai do céu. E mesmo que você tenha o melhor pai da terra, fala com Jesus. Fala com Ele que você quer que Ele o torne filha, filha desse Pai zeloso, amoroso e que te traz uma nova vida, uma nova história, um novo ciclo. Que você possa recomeçar nesse novo tempo, não sendo mais órfão, mas tendo o Papai do céu como um Pai presente em sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ter a oportunidade de reparar as feridas através do Espírito Santo, ter a cicatrização de todas as dores que foram criadas em você. Ou hoje, quem sabe, você é um pai que tem causado dor em alguém. Que você tenha a oportunidade de consertar, para que você não seja essa pessoa que transmita dor, mas que você seja leve, porque você tem um pai e você vai gerar filhos que vão olhar para você e sentir o amor do pai em você. Pense nisso, não fique sozinha. Que Jesus abençoe você poderosamente. Compartilhe essa palavra, me ajude a levar essa palavra a tantos corações que não têm a visão do que é uma paternidade. Pense nisso, fique na paz, que Jesus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.